Fotograu. Há 20 anos na zona norte de São Paulo, o Fotograu realiza fotos e filmagens de casamento, aniversário, debutantes e eventos em geral. Também passamos VHS para DVD e LP para CD. Fotograu. www.fotograu.blogspot.com.br. Oi, hoje nós vamos falar sobre fotometria. Fotometria vem do grego foto, luz, metria, medir, medição. Então, fotometria é medir a luz da fotografia, tá ok? Na fotometria, nós vamos ter 3 parâmetros para fazer a fotometria. Sensibilidade do filme, número ISO. Abertura de diafragma, que é o número F. E velocidade de obturação, que é dado desde segundos até milésimos de segundo. Tá? Essas 3 características vão nos fornecer a informação necessária para tirar uma boa foto. Tá ok? Então nós vamos estudar as 3 características separadamente. Nós vamos começar com o filme. Eu vou dar as características do filme e vou mostrar a diferença do filme, as diferenças e semelhanças do filme para a câmera digital. Tá ok? O filme tem 3 características principais. A primeira dela é a sensibilidade. Sensibilidade. Que é o número ISO. Ok? Existem várias medidas no número ISO. Eu vou trabalhar com as principais que eram usadas nas câmeras 135mm, que eram as câmeras de filme mais populares, que era o filme 35mm, tá ok? As outras medidas eram usadas em outros formatos. Então eu vou trabalhar com as medidas de filme 35mm. Na câmera digital profissional você vai ter outras medidas. Tá ok? Mas o parâmetro que eu vou pegar é da câmera 135. Ok? Então, nós vamos partir do número ISO 100. Tá? Nós vamos partir do número ISO 100. ISO é uma sigla. Significa International Standard Organization. Ok? Em livros mais antigos, você vai aparecer escrito ASA e DIN também. Tá? Geralmente, o número DIN vem junto com o número ASA. ASA é outra sigla, American Standard Association. O ASA se tornou o ISO. Tá ok? Então, se você comprar um livro um pouco mais antigo e estiver escrito ASA, ASA é o ISO. O DIN é uma medida usada na Europa, principalmente na Alemanha, tá ok? Ele tem sempre uma correspondência. Nós vamos pular essa parte que não vai nos interessar no nosso curso, tá? O importante é saber que o ASA e o ISO vai ser a mesma medida em termos fotográficos, tá ok? Então vamos lá. Vamos dizer que para você fotografar com um filme ISO 100, eu vou sempre trabalhar com um determinado parâmetro antes de entrar na fotometria, ok? Vamos dizer que você, para fotografar com filme ISO 100, você precisasse de
8 velas. 8 velas daquelas de igreja mesmo, tá ok? 8 velas, tá ok? O parâmetro que a gente vai ter é o seguinte: se você for fotografar com um filme ISO 200, ok? Você vai precisar de 4 velas. Se você for fotografar com um filme ISO 400, você vai precisar de 2 velas. Se você for fotografar com um filme ISO 800, você vai precisar de apenas uma vela. Se você for fotografar com um filme ISO 50, você vai precisar de 16 velas. Então, essa é a relação. 50 para 100, 100 para 200, 200 para 400, 400 para 800. Quanto maior esse número, mais sensível será o filme. Isso na câmera digital é exatamente desse jeito. A câmera digital manteve essas medidas. Na câmera digital profissional você vai encontrar isso. Na câmera digital amadora, você vai encontrar isso na hora que você descarregar o filme no seu computador, acessando propriedades. Tecla o botão direito do mouse, vai entrar uma guia. Na guia você entra em propriedades, vai entrar numa segunda guia. Lá você vai ver os parâmetros que a fotografia foi tirada. Na câmera digital amadora também tem o número ISO, só que é colocado de uma maneira automática. Na câmera digital profissional você pode colocar esse parâmetro de uma fotografia para outra. Tá ok? Outra característica importante no filme é a latitude de exposição. O que é a latitude de exposição? A latitude de exposição, ela é a capacidade que a fotografia, que o filme tem de receber maior ou menor quantidade de luz. Tá ok? Os filmes coloridos são as que têm melhor latitude de exposição. Você pode ter uma variação de luz para mais ou para menos e você vai ter uma boa foto, porque isso o laboratorista ele vai trabalhar em cima disso lá na hora de fazer a cópia no papel. Tá? Em seguida vem o filme preto e branco. O filme preto e branco ele tem uma latitude de exposição um pouco menor. Mas é o fotógrafo que faz as suas ampliações em preto e branco. E existe uma infinidade de maneiras de você trabalhar isso no laboratório. Então, o preto e branco, você tem que ter bastante conhecimento para trabalhar com preto e branco, mas tem muita gente que trabalha com preto e branco ainda hoje e ganha muito dinheiro porque é um trabalho que é artístico. Então, lá no laboratório, o fotógrafo vai ter condições de fazer a sua manipulação, vai ter condições de clarear partes que estão escuras e escurecer partes que estão claras. Ok? O terceiro filme, que é o que tem menor latitude de exposição, é o slide. O slide, ele tem uma pequena latitude de exposição, ou seja, você não pode variar muito a exposição do filme, certo? E o slide, ele resiste mais a menor quantidade de luz do que maior quantidade de luz. O filme colorido, ele resiste melhor a maior quantidade de luz do que menor quantidade de luz. Ok? A câmera digital, ela também tem uma latitude de exposição.
E a câmera digital, a latitude de exposição dela é bem parecida com o slide. Por isso que a câmera digital amadora, ela encontra os parâmetros, antes de você bater a fotografia, ela encontra os parâmetros de sensibilidade de filme, abertura de diafragma e velocidade de obturação, para que você não perca a foto. Isso foi uma evolução. Antigamente, se você colocava um filme colorido ou preto e branco, ou seja qual for, numa câmera que fosse amadora, você poderia perder, como muita gente perdeu muitas fotos, porque ou ficava muito escuro ou ficava muito claro. Você perdia muitos detalhes da fotografia, tá? A digital, ela se assemelha ao slide, ok? Com a vantagem de você, a câmera, encontrar os parâmetros. Vantagem e desvantagem, durante o curso a gente vai ver por que isso. A última característica mais importante do filme é a granulação, tá? Para a gente conversar sobre granulação, eu vou mostrar o filme, tá? Granulação. Eu vou falar sobre granulação no filme, depois eu vou para a câmera digital, porque é uma coisa importante e legal da gente aprender. Aqui nós temos um filme, tá ok? Aqui está o filme, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui com o filme, que é a seguinte: eu vou virar ela assim de ladinho, tá ok? E nós vamos ampliar isso alguns milhares de vezes. Claro que isso aqui no quadro verde. Nós vamos fazer isso num desenho, ok? Então, nós vamos ter aqui o filme. Ok? O filme consiste basicamente em 3 camadas. A base, que é o tricetato de celulose. Tá? Nós temos aqui, na parte que vai para frente da câmera, a gente tem um composto de gelatina com sais de óxido de prata. Tá? O óxido de prata é um elemento que ele é sensível à luz. Ok? No fundo aqui do tricetato de celulose, a gente tem uma camada anti-halo. Isso aqui é apenas uma tinta, porque quando a luz incide sobre o filme, ela não é refletida no fundo da câmera e volta para a gelatina. Isso evita com que se forme uma segunda imagem, tá? Essa é a camada anti-halo. Isso aqui, quando é revelado, ele cai fora, certo? Muito bem. A granulação, ela está intimamente ligada ao número ISO no filme, certo? Se você tem um número ISO baixo, como por exemplo ISO 100, estes haletos de prata, esse óxido de prata, eles vão ser pequenininhos, ok? Entretanto, se você usa uma sensibilidade ISO grande, como por exemplo 800 ISO, esses haletos, eles são grandes. Eles são grandes para aumentar justamente a sensibilidade do filme, ok? Ou seja, sendo grande, quando a gente fizer uma ampliação para o papel, a gente vai perder a qualidade da fotografia. A fotografia vai perder a qualidade de cor, de contraste, etc. A gente vai ganhar porque vai precisar menos luz para tirar a fotografia, mas vai perder na qualidade na hora de fazer a ampliação. Muito bem, isto é com relação ao filme. Com relação à câmera digital, a granulação, se é que a gente pode chamar assim, ela está intimamente ligada à resolução da imagem. Resolução. Na câmera digital.
que é o famoso megapixel. Até onde a minha experiência profissional pôde comprovar, quando você faz uma fotografia digital e muda o número ISO, a gente não perde a qualidade da fotografia. A gente muda o parâmetro de fotometria. Então essa é uma grande vantagem da câmera digital. Desde que a gente use um número de megapixel, ou seja, de resolução de imagem digital grande. Se você usar 18 megapixels, você vai ter uma imagem muito boa. Se você usar 10 megapixels, você vai ter uma resolução boa, inferior a 18 megapixels, mas superior, por exemplo, a 5 megapixels. Por um outro lado, quanto maior a resolução da imagem na câmera digital, mais memória você vai gastar no cartão de memória. Mais memória. Menos fotografia você vai tirar numa alta resolução. No entanto, a fotografia vai ficar mais bonita. Por isso, é recomendável que a gente use cartões de memória com uma alta capacidade de memória. Ok? Então, é diferente o filme, nesse ponto, da câmera digital. Neste ponto, a câmera digital leva vantagem. Ok? Vamos partir agora para a abertura de diafragma. A abertura de diafragma ela é dada em número F. Eu vou partir do número F 5.6. F 5.6. Tá? Vamos dizer que para fotografar tirar uma foto, ou melhor, vamos dizer que para usar um número F, uma abertura de diafragma, número F 5.6, eu precisasse de 8 velas. Okay? Depois a gente vai trabalhar as três medidas juntos. Tá? Se eu usar um número F 4.0, eu vou precisar apenas de 4 velas. Se eu usar o número F 2.8, eu vou precisar de apenas 2 velas. Se eu usar um F, número F 2.0, eu vou necessitar de apenas uma vela. Por um outro lado, se eu for usar o número F 8.0, eu vou precisar de 16 velas. Okay? Ou seja, quanto menor o número F, maior vai ser a abertura de diafragma, mais luz vai chegar no CCD ou no filme, tá? E menor quantidade de luz eu vou precisar. Quanto menor o número F, maior vai ser a abertura de diafragma e menos luz eu vou precisar para tirar a foto. Sempre nesse parâmetro, de 8 para 5.6, 5.6 para 4, 4, 2.8, 8, 2.0. Tá? Existem valores intermediários. Na câmera digital existe de 1/3 em 1/3 número F.
o parâmetro é esse. Ok? Tá? Para cima, F11, tá? E F16. Ok? Por fim, vamos para a velocidade de obturação. Tá? A velocidade de obturação ela é dada em segundos ou em décimos, milésimos de segundo, uma parte de segundo. Tá, ok? Vamos dizer que, para tirar uma foto, eu uso a velocidade de obturação 125. Tá? 125 significa 1 sobre 125. Nas câmeras digitais profissionais, já vem escrito 1 sobre 125. Mas nas câmeras analógicas, as mais antigas, mesmo as profissionais, vem apenas 125. Tá, ok? Vamos dizer que para você tirar uma foto com velocidade de 125, ou seja, 1 sobre 125, você precisasse de 8 velas. Ok? Se você usar uma velocidade 250, sempre lembrando que existe um aqui em cima, tá ok? Você vai precisar de 16 velas. Vamos dizer que você fosse usar uma velocidade 500. Você ia precisar de 32 velas. Vamos dizer que você fosse usar uma velocidade 60. Sempre lembrando que em cima vem um, tá? Você ia precisar de 4 velas. Ok? Ou seja, quanto maior o número neste caso, mais rápida é a velocidade de obturação. Portanto, mais luz você vai precisar para bater a fotografia. Ok? Isso é simples de se guardar, é simples de memorizar. É só você lembrar que tem um 1 em cima. Se você dividir 1 por 60, vai ser um número maior do que você dividir 1 por 125. Se você dividir 1 por 125, vai ser maior do que 1 por 250. Ou seja, a velocidade está ficando cada vez mais rápida. Ok? Então, estes são os parâmetros da velocidade de obturação. Ok? Vamos ver como que isso funciona na fotometria? Bom, vamos ver agora então como que a gente faz a fotometria. A fotometria ela é feita através de um aparelho chamado fotômetro. O fotômetro ele pode ser de estúdio, é um pequeno aparelho, tá? E existe dois tipos de fotômetro de estúdio. Existe o fotômetro de luz contínua. Você pega o fotômetro, você coloca no rosto da modelo e ali você coloca os parâmetros para tirar a fotografia e ajusta a câmera fotográfica para esses parâmetros. Existe um outro tipo de fotômetro de estúdio também, que é o flash meter. O flash meter é um medidor de luz de flash, ok? E existe o segundo tipo de fotômetro, que é o fotômetro incorporado, que é o que nós veremos aqui no nosso curso, porque é um fotômetro que já está na câmera, está dentro da câmera fotográfica. Então, por uma questão de praticidade, nós vamos ver este tipo de fotômetro. Vamos ver quais são os ajustes da fotometria? Tá ok, nós vimos então que a sensibilidade ISO ela aumenta conforme o dobro da sensibilidade anterior. Se é ISO 100, o mais sensível 200, do 200 para 400, do 400 para 800 e assim por diante. Abertura de diafragma, número F, de 5.6 para 8, de 8 para 11, de 11
para 16 e assim consecutivamente. Diminuindo o número, aumentando o número f, diminui a iluminação, a luminosidade. E temos a velocidade de obturação, que é sempre uma fração. Então, se você tem a velocidade de obturação 1 sobre 125, mais rápido seria 1 sobre 250, 1 sobre 500, a velocidade de obturação vai ficando cada vez mais rápida. Vamos ver como é que a gente faz, então, a fotometria. A fotometria, a gente, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente vê qual que é a sensibilidade que nós vamos usar. No caso da câmera fotográfica digital, eles chamam de velocidade ISO. Mas velocidade ISO e sensibilidade ISO é exatamente a mesma coisa, tá ok? Então, como é que a gente determina qual é o número ISO? A gente faz uma análise do local que a gente vai fotografar. Se for um local um pouco mais escuro, a gente usa um ISO maior. Se for um lugar mais claro, a gente usa um ISO menor. Tá, nós vamos partir então do número ISO 400. ISO 400. É uma sensibilidade média, dá para a gente trabalhar sob o sol e em baixas condições de luz, desde que haja alguma luz que nos dê a medida, que dê para fazer a medida. Na câmera digital não deu, você muda. Na câmera com filme, a câmera analógica, você vai ter que trocar o filme, no caso, tá ok? Então eu preferi partir do ISO 400, que é um filme bem versátil e é uma boa medida para a gente colocar na câmera fotográfica digital profissional, ok? Nós temos então, primeiro a gente coloca então a sensibilidade, número ISO, ok? A gente então vai ter que escolher com que parâmetro a gente vai trabalhar, abertura de diafragma ou velocidade de obturação. Isso é um parâmetro que a gente coloca na máquina. Se na máquina estiver escrito TV, será a prioridade, você vai trabalhar com prioridade de velocidade de obturação. Ou seja, você vai ter uma abertura conforme a velocidade de obturação que você colocar. Ok? Se você colocar AV na sua máquina digital, você vai estar trabalhando com a prioridade de abertura de diafragma. Então você vai colocar a abertura de diafragma e o fotômetro vai encontrar qual a velocidade de obturação. Ok? Tudo isso nós vamos ver na sequência, na prática. Ok? A abertura, então vamos dizer que a gente escolheu uma abertura de diafragma para trabalhar. Por exemplo, 5.6, F 5.6. Ok? Então a gente tem sensibilidade 400 e número F 5.6. A câmera fotográfica vai encontrar a velocidade de obturação conforme a claridade, conforme a luminosidade que a gente tiver. Então, se a gente tiver uma boa luminosidade, a velocidade de obturação poderá ser 1 sobre 125. Ok? O que a gente precisa entender nesse esquema aqui é o seguinte. Se mudarmos a abertura do diafragma para 8.0 ou simplesmente 8, vai entrar menos luz na câmera fotográfica. Isso significa que a velocidade de obturação vai ser mais lenta, vai precisar ter mais tempo de exposição da fotografia para a gente conseguir obter uma boa fotografia. Então, se eu tenho o número ISO 400, na nossa leitura inicial, a gente pôs o parâmetro 5.6 e deu uma velocidade de obturação 1 sobre 125, a partir do momento que a gente colocar 8.0, a velocidade de obturação passará a ser 1 sobre 60.
menor quantidade de luz, menor a velocidade de obturação, ou seja, maior exposição da fotografia. Vai ter que a velocidade de obturação vai ter que ser mais lenta, ok? Vamos dizer o contrário, vamos dizer que a gente abra um ponto na abertura diafragma, 4.0 ou 4, número F, 4. Na nossa leitura inicial, se a gente estava com 1 sobre 125, a gente vai ter 1 sobre 250. Desde que as condições de luz sejam as mesmas. A gente estava trabalhando com uma variação de vela, é uma coisa apenas didática, mas a gente sabe que na prática isso não é possível. A gente não vai ficar acendendo e apagando vela ou acendendo e apagando luz, certo? Geralmente a gente tem que ter uma praticidade, a gente tem que ser rápido na hora de bater uma fotografia. Então é por isso que existem estas regulagens na câmera fotográfica, ok? Então, se a gente tiver com ISO 400, abertura de diafragma 4, nas mesmas condições de luz, o nosso fotômetro indicará 1 sobre 250. Mesma coisa, se for, por exemplo, a gente abrir um pouco mais a abertura de diafragma para 2.8, que é um ponto acima de 4.0, a nossa velocidade de obturação sobre as mesmas condições de luz vai ser 1 sobre 500. Vale dizer que se a gente tiver a abertura, o número F 11, a nossa velocidade de obturação vai ter que ser ainda mais lenta, 1 sobre 30. Hoje, com a facilidade da câmera digital profissional ou a mesma câmera digital amadora, não deu a leitura do fotômetro. A gente não alcançou a luminosidade correta, a gente pode simplesmente aumentar a sensibilidade do número ISO. Tá ok? É importante salientar que ao aumentar a sensibilidade ISO, certo? Que é uma facilidade da câmera digital profissional, a gente, dependendo das condições de luz, a gente vai aumentar uma coisa chamada ruído, principalmente nas partes escuras da fotografia. O que é o ruído? É uma distorção. É uma distorção da imagem. Ok? Existem programas de computador que diminuem o ruído, o chamado ruído, na câmera digital ou na fotografia digital. Mas nunca vai ser como você capturou a imagem. Por isso que é muito importante a coisa da resolução da imagem. Quando a gente compra uma câmera digital profissional, procurar comprar a mais moderna que tenha a maior resolução de imagem. Toda imagem digital, ela trabalha com substituição de informações. Se uma câmera digital, seja a câmera fotográfica ou mesmo câmera de filmagem, ela não tiver a imagem, ela não tiver a informação da imagem, ela vai fazer uma substituição e isso é automático. Principalmente em imagem JPEG. Tá ok? Ela substitui aquela informação. Toda vez que você substitui, para não perder, é claro, você nunca vai querer perder a imagem. Para não perder, eles fizeram um sistema que substitui a informação. Toda vez que você substitui a informação, você não sabe se aquela informação ela é correta. Essa substituição chama-se de ruído. Tá ok? Então seria isso, tá? Vamos partir para o outro lado, né? Vamos dizer então que você, abertura com a prioridade de velocidade de obturação. Vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa, tá? Claro que eu estou partindo de um pressuposto de uma iluminação ideal, etc, 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 etc. Ok? Então, mesma coisa, você escolhe a sensibilidade ISO, por exemplo, 400, ok? Vamos dizer que você
escolhe uma velocidade de obturação 1 sobre 125. Ok? Sensibilidade, velocidade de obturação. A câmera, então, vai encontrar a abertura de diafragma. Ok? Você colocou a sensibilidade 400, velocidade de obturação 1 sobre 125. Vamos dizer que sob condições ideais de iluminação, a gente encontrasse uma abertura de diafragma 5.6. Sensibilidade, velocidade de obturação, abertura de diafragma 5.6. Ok? Aperta e bate a foto vai ficar com uma ótima qualidade. Perfeito? Vamos dizer que a gente coloque, modifique a velocidade de obturação 1 sobre 250. Velocidade mais rápida. Abertura de diafragma 4.0, sob as mesmas condições de luz. Certo? Vamos dizer que a gente diminui a velocidade de obturação para 1 sobre 60. Ok? 1 sobre 60, a abertura de diafragma vai fechar, o diafragma vai fechar, vai para 8.0 ou 8. Número F, 8. Isto é a fotometria. Ok? Por que existe isso? Por vários motivos. Um deles já dei. Você nunca vai perder uma foto, você vai modificando os parâmetros. E hoje com a câmera digital facilitou muito mais porque você pode simplesmente mudar. Antigamente, se você não tinha luz, se você estava trabalhando com uma sensibilidade baixa ou mesmo alta, seja como for, e o fotômetro não te dava esses parâmetros, você não conseguia se encaixar nesses parâmetros, você corria o risco de perder a fotografia. Era muito frustrante, inclusive. Correto? Vamos ver isso na prática. Vamos iniciar então nossa fotografia com a prioridade de abertura em f5.6. AV significa abertura variável. f5.6 ISO 400. Ok? Vamos ver então o que nós estamos fotografando. Nós vamos fotografar um porta-caneta. Repare que ao fundo nós temos uma caixa de filme fotográfico. Ok? Nós vamos tirar então a primeira fotografia com AV 5.6. Vamos ver como é que ela vai ficar. 1 sobre 30, 5.6. Gostaria que você observasse a caixinha fotográfica do filme fotográfico, que tem uma importância muito grande nessa sequência de fotografias. Ok? Nós vamos então variar agora a abertura. Okay? Vamos para a abertura 8. Então, sob as mesmas condições de luz, nós vamos tirar uma nova foto, só que dessa vez com a abertura f8.0. ISO 400, conforme nós já demonstramos. Ok? Vamos ver então como vai ficar a nossa fotografia. Perfeito. Vamos lá. Um sobre 13. Pequena variação. De 0,2 de segundo. Ok? Nós vamos partir agora para a terceira fotografia com F11. Fechamos um ponto
nossa abertura. Ok? Vamos lá ver como é que fica a fotografia. Vamos lá. F11. Próxima foto, nós usaremos F16. Fechar mais um ponto. Fechamos mais um ponto. Vamos ver como fica a nossa fotografia? Ok. F16, a velocidade de obturação foi para 1/6. Novamente, fechamos mais um ponto. F16, F22. Com F22, 1/4 de décimo de segundo. 4 décimos de segundo, aliás. Ok? Mais uma foto. 5:29. F32. Um ponto mais fechado. Vamos ver como fica a nossa fotografia. Vamos observar as fotos que nós tiramos. F32, F22, F16, F11, F8, F5.6. Observe a caixa de filme fotográfico. F5.6, a gente quase não enxerga a caixa fotográfica. 8, 11. Observe que já conseguimos distinguir o nome Kodak. 16, 32, 22, finalmente 32. Veja que tanto o primeiro plano, que é o porta-lápis, como a câmera, a caixa de filme fotográfico, estão nítidos. Isto se deve à profundidade de campo. Observe também que a velocidade de obturação, conforme fechamos o diafragma, a velocidade de obturação começou a tornar-se cada vez mais lenta. À medida que abrimos, ela vai se tornando mais rápida. Esta medida, quem nos fornece é o fotômetro da câmera fotográfica.